Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Salmos, capítulo de número 11, versículo de número 5 diz assim: O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência aborrece a sua alma. Irmãos, Deus ele ama provar o justo. É até uma coisa já interessante esse início de fala, esse amar a aprovação ao justo. O porquê? Porque Deus ele quer que o homem em si, ele mesmo repare a sua fé no Senhor, o seu amor ao Senhor. Ou seja, muitas vezes o homem pode dizer: eu tenho fé, eu amo a Deus. Só que a fé e o amor a Deus vai ser exatamente mostrado em ação. E as provações vai exigir da pessoa a fé. Toda provação, quando vem ao ser humano, ela exige a fé do ser humano. Ela exige o amor do ser humano. Ou seja, muitas vezes podemos falar, continuar falando. Só que melhor para Deus sempre será a ação. Deus ele não é um Deus emotivo, ele tem suas emoções, só que ele não é emotivo. Ele tem autocontrole. Ele é um Deus de equidade, de equilíbrio. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus santo, mas ele também é um Deus que ama. Ele é perfeito. E com isso, irmãos, aprendemos que ele se importa quando você mostra em ações que você realmente ama. Porque ele conhece o nosso profundo do coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele conhece cada detalhe de nossa vida, porque ele mesmo nos fez. Ainda antes que fôssemos gerados, ele já nos conhecia. Ele já nos chamava pelo nome. Ele já conhecia cada detalhe de nossa vida. Mas Deus nos ensina através das provações que é necessário confiarmos nele, ter uma intimidade maior com ele. Ele nos ensina através das provações que é necessário, porque através das tribulações, dos problemas, que vai nos edificar. Porque enquanto vem os problemas, nós buscamos a Deus, e quando nós buscamos a Deus, aprendemos a ter mais conhecimento sobre o Altíssimo. Nós aprendemos a ter mais intimidade com o Senhor. Oh, glórias! Nós aprendemos que é nas aflições que nós recorremos ao Senhor. E quando nós recorremos ao Senhor, nós também aprendemos a ter intimidade com o Senhor. A intimidade com Deus é necessária. A intimidade com o Senhor Jesus Cristo é necessária. Muitas vezes nós podemos até reclamar, murmurar, só que tem um detalhe: a provação sempre será necessária para a vida do justo, porque o justo ele ama a provação, por mais que ele diga eu estou passando uma provação grande, mas ele ama a provação, ainda que seja uma coisa que ele não pare para pensar, mas a partir do momento em que vem a aprovação, a intimidade com o Senhor aumenta, a oração aumenta, o louvor vai aumentar, a pessoa irá ficar cada vez mais edificada. É como quando o oleiro pega o vaso e começa a amassar. Vai amassando, vai moldando, continua moldando, tirando tudo que é vidro, tirando todas as pedras, deixando apenas o barro bem liso para ser uma obra-prima perfeita. É doloroso o processo, mas vale a pena. É doloroso o processo, mas a partir do momento em que o justo ele vai compreendendo, se torna mais fácil e ele começa a entender: melhor é a dor que me aproxime do Senhor do que a alegria que me afaste do Senhor.
Melhor é me aproximar do Senhor por meio de dores do que ter alegrias que me levam para longe do Senhor. Irmãos, nós temos que ser maduros na fé, maduros no conhecimento, maduros em relação a entender que é necessário passarmos provações, mas não pelo mal, e sim por um bem maior, o bem que nos leva a Cristo. Toda aflição, todas as aflições que nós passamos sobre a face da terra, não pode, de forma alguma, pode se comparar com a glória que em nós há de se manifestar. Toda dor, toda aflição, toda perturbação, tudo que é de mal que vem contra a nossa vida, quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós estamos em obediência à palavra do Deus, do Senhor, nós iremos ser recompensados na glória, e nenhuma dor iremos sentir, nenhuma aflição iremos passar, nenhuma perseguição iremos sofrer. Isso porque nós estaremos com Cristo na vida eterna, na vida perfeita. É por isso que é necessário sofrer, é por isso que é necessário passar aflição, é por isso que é necessário cada detalhe, mas entendendo que tudo que nós passamos nos leva ao Senhor Jesus Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo, ele abriu a boca para dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Ou seja, pode vir até mesmo o pior mal, mas quando eu amo a Deus, o pior mal se transformará no bem. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça do Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias a Deus, aleluias. Irmãos, compreenda, para o justo não tem escapatória. Quando o justo, para o ímpio não tem escapatória, mas para o justo tem escapatória. Para o ímpio não tem para onde ele recorrer, mas o justo tem para onde ele recorrer. Ele recorre para o Senhor, ele recorre para o Senhor Deus. O ímpio, ele procura lugares, ele procura a quem pode recorrer, todavia não acha, mas o justo ele encontra o Senhor, ele encontra o Deus Todo-Poderoso. O justo, ele sabe muito bem o caminho do qual deve seguir. É o caminho da vida eterna, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Oh Pai, muito obrigado. Ainda que seja eu um falho, uma pessoa falha, que mal saiba falar, que mal saiba se expressar com o Senhor, mas te agradecemos, Pai. Te agradecemos por todas as tuas bondades, por todas as tuas misericórdias, por todas as vezes que o Senhor não nos abandonou, por todas as vezes que o Senhor não nos deixou. Ó Espírito Santo, muito obrigado por todas as coisas as quais o Senhor tem feito por mim, porque tem sido maravilhoso, tem sido um Pai para mim, porque é isso que o Senhor é, meu Pai. Aleluia. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.